Conselho de classe, professores reunidos, seu nome é mencionado. O que os professores diriam de você? Imaginou aí? Agora imagina essa situação lá no céu. Hoje nós iremos saber como Daniel era conhecido lá no céu. E fechando o trimestre, ver como que as últimas peças desse quebra-cabeça se encaixam aí e que quadro lindo ele forma. Daniel poderia ficar em paz. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E o abraço dessa semana vai para a base Soldados de Jesus da cidade de Tamarana, Paraná. E para a base Aliança Team de Vila Velha, Espírito Santo. E também para a base Leão da Tribo de Judá, da igreja de Jardim Melve, de Praia Grande, São Paulo. Agora, se você ainda não é inscrito nesse canal, corre aqui embaixo quando a gente está falando 2 segundinhos e clica no botão para se inscrever. E caso você já seja inscrito, lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos novos que nós postarmos. E continue mandando ali seus comentários, porque está sendo muito legal a gente poder conversar um pouquinho com você por ali. E agora, vamos para o vídeo. Um homem, alguns reis e o fim. Chegamos ao fim de mais uma temporada e foi muito legal a gente acompanhar a trajetória aí do povo de Judá. Conhecemos Jeremias, vimos como que eles tiveram os altos e baixos ali, desobediência, vinha rei, saía rei. E finalmente então o exílio em Babilônia, conhecemos um pouco de Nabucodonosor e o encantador livro de Daniel. Eu confesso que eu fiquei apaixonada com tanta informação, tantos detalhes e como foi gostoso a gente chegar juntos até aqui. Mas agora vamos contextualizar essa história do jeito que nós amamos muito. Depois de 13 anos da última visão que Daniel teve, ele estava lendo o pergaminho do profeta Jeremias. Ele chegou àquele texto que dizia que depois de 70 anos o povo voltaria para a terra de Jerusalém. E fazendo as contas ali, Daniel percebeu que já haviam se passado 68 anos, ou seja, só faltavam 2 anos. E o que Daniel então resolve fazer? Orar. Ele orou intensamente por si mesmo e pelo povo, suplicando que os pecados fossem perdoados e que a profecia pudesse se cumprir, então, como Deus havia dito. Enquanto Daniel ainda orava, o anjo Gabriel veio voando rapidamente e o tocou e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Gabriel, então, revelou a Daniel quando teria início a profecia das 2.300 tardes e manhãs, incluindo a vinda do ungido, o Messias. E assim fecha o capítulo 9 de Daniel e a gente vai entender agora o que aconteceu no capítulo 10. 3 anos depois, e agora nós encontramos um Daniel muito triste, em luto, beirando a depressão. Mas por que ele estava assim? Alguém morreu? Que eu saiba, não. Na verdade, ele estava assim por causa do povo que tinha voltado já para Jerusalém. Cerca de 50 mil judeus. E aquela grande expectativa, na verdade, ficou frustrada. As coisas não estavam saindo como eles imaginavam e parecia que aquela profecia não ia poder se cumprir. Os judeus estavam tentando reconstruir o templo em Jerusalém. Então, os samaritanos, um povo que dizia adorar a Deus, mas que também adorava outros deuses, ofereceu ajuda. E os judeus, não querendo cometer os mesmos erros do passado, então recusaram essa ajuda. Os samaritanos então ficaram: ok, então, se a gente não pode ajudar, vamos atrapalhar. O importante é participar, não é? E como eles fizeram isso? Enviando falsos relatórios à corte persa para que o rei impedisse que a obra prosseguisse. Daniel então suplicou a Deus para que ele influenciasse Ciro e a obra então pudesse avançar. E é por essa razão que por 21 dias Daniel ficou nesse estado. Mas o que ele não sabia é que logo ele receberia informações sobre os bastidores da história. E estava acontecendo um grande conflito. Mas quem estava envolvido nesse grande conflito? Bem, Daniel estava à margem do rio Tigre quando ele teve uma visão que o deixou assustado. Ele descreve da seguinte forma esse ser que apareceu a ele: vi um homem vestido de linho com um cinto de ouro puro de Ufaz na cintura. O seu corpo era como berilo e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos eram como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão.
Daniel já tinha tido uma visão de Deus, o Ancião de Dias. Você se lembra? E agora, quem era esse ser? É possível identificar muitas coisas sobre uma pessoa por suas roupas, e com esse ser não é diferente. Aqui nós podemos ver que ele tem atributos sacerdotais, militares e reais. E ele também tem várias características que o ligam ao Filho do Homem, na visão de Daniel 7, ao Príncipe dos Exércitos, em Daniel 8, e também semelhanças ao ser que Josué identifica como o comandante dos exércitos do Senhor. Daniel foi tão impactado com essa visão que na hora ele perdeu os sentidos e caiu com o rosto em terra. Então veio um outro ser e o tocou para consolá-lo também. E veja o que esse ser diz a ele. Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Então Daniel se levanta e ele então ouve ainda da boca daquele ser. Não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Uau! Você já parou para pensar nisso? A oração do servo de Deus moveu o céu. E para nós, isso é uma grande garantia de que o Senhor ouve as nossas orações. E isso é um alívio em tempos de dificuldade. Gabriel explicou a Daniel a guerra cósmica que acontece nos bastidores da história humana. Ele não havia chegado antes porque o rei da Pérsia o resistiu por 21 dias. Resistiu a quê? A influência do céu para permitir que a reconstrução avançasse. Por isso, Miguel, o príncipe, veio em socorro de Gabriel e ele quebrou essa força para que assim Ciro pudesse cumprir o plano de Deus. Ellen White diz no livro Os Ungidos que durante 3 semanas Gabriel lutou contra os poderes das trevas, procurando neutralizar as influências em ação na mente de Ciro. E antes que o conflito terminasse, o próprio Cristo veio ajudar Gabriel. E assim, Miguel venceu. As forças do inimigo foram contidas todos os dias de Ciro. Tudo havia dado certo e agora Gabriel estava ali para explicar a Daniel o que aconteceria com seu povo no futuro. E pela 3ª vez, Gabriel disse a Daniel que ele era muito amado. E agora você sabe como Daniel era conhecido no céu. Ele não deveria ter medo, mas ele precisava ser forte. A profecia também é como um grande quebra-cabeça. E dessa vez, o anjo Gabriel apresentou mais peças e ajudou Daniel a organizá-las para que o servo de Deus pudesse ter uma visão mais completa do quadro. E aqui tem um desafio para você. Depois deste vídeo, leia com muita atenção o capítulo 11. Você vai ver que com o background que você tem agora sobre profecias, as coisas vão fazer mais sentido. Vai ser a sua vez de encaixar as peças. O livro de Daniel não poderia terminar de forma mais impressionante. O anjo Gabriel diz para Daniel que Miguel, aquele ser majestoso que ele tinha visto no capítulo 10, se levantará e libertará o seu povo definitivamente. O anjo Gabriel também falou sobre um tempo de angústia que os habitantes da terra passariam. O povo de Deus, no entanto, não deve ficar preocupado com isso, pois eles terão os seus nomes escritos no livro da vida. E por isso eles serão salvos. Além do livro da vida, a Bíblia menciona livros com registros das ações humanas. E são esses livros que serão usados no tribunal celestial para determinar o compromisso de cada pessoa com o Senhor. É como um banco de dados que contém os nomes e as ações de todo ser humano. É verdade que tem pessoas que se sentem desconfortáveis com essa ideia de que todos os seus atos estão sendo registrados no céu, como se tivesse uma câmera de vigilância neles o tempo todo. Mas essa é a garantia de que seremos julgados da forma mais justa possível. E essa é a prova para todo o universo que nós pertencemos a Jesus. Gabriel não entendeu tudo que lhe foi apresentado. E ele queria saber qual seria o resultado de tudo isso. Mas Gabriel o tranquilizou. É claro que muitos não levariam em consideração as profecias, mas os sábios, sim. E o livro então se encerra com estas palavras: quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Essa é uma promessa que eu acho que todo mundo gostaria de ouvir. A decisão de Daniel de orar em todas as situações é uma preciosa lição. Algumas pessoas se questionam, e dizem: mas será que a gente precisa ficar orando o tempo todo, ficar levando qualquer probleminha para Deus? Isso não está incomodando a Deus? Não tem necessidade disso. Mas essa ideia é um engano.
Na verdade, a quantidade de orações que elevamos a Deus mostra o quanto confiamos nele e o quanto desejamos que ele faça parte de tudo que diz respeito a nós. E pode acreditar, Deus está muito interessado em suas orações. A segunda lição: o poder da oração pelos outros, oração intercessora. Daniel já tinha uns 90 anos quando tudo isso aconteceu, e ele não voltou a Jerusalém com os outros judeus, mas ele se preocupava com eles e com todos os problemas que eles estavam enfrentando. Ele sabia que todas essas situações poderiam ser uma desonra para o nome de Deus, e por isso ele orou intensamente e jejuou para que Deus interviesse e influenciasse o coração de Ciro para que essa situação mudasse. E a terceira e última lição: o grande conflito descrito nesses textos aqui de Daniel é real, e ele acontece todo dia. Todo ser humano está envolvido nesse conflito. O campo de batalha é a nossa mente, porque é aqui onde tomamos decisões e fazemos escolhas para a nossa vida. Muita gente pensa que porque Deus nos deu a inteligência, a gente não precisa ficar buscando orientação dele em cada detalhe da nossa vida. Ele fica muito feliz que a gente use a inteligência. E quando elas são alertadas de algum perigo, costumam dizer: "Ai, que bobagem! Isso daí não tem nada a ver." Mas lembre-se, o inimigo não brinca em serviço e está muito atento para ter qualquer acesso à nossa mente. Não devemos cair nesse erro, e sim buscar o discernimento que o Espírito Santo dá para enfrentarmos qualquer situação que tivermos diante de nós. Não, calma, a gente não terminou ainda. A gente gostaria de mostrar alguns livros que nós usamos para fazer esses vídeos, além da Bíblia, do livro Os Ungidos e da lição, é claro. E eles são Segredos de Daniel, Sabedoria e Sonhos de um Príncipe no Exílio, de Jacques Ducamp. O segundo é Daniel, #Eu Estudo Profecia, de Seth Pierce. E o terceiro livro é o Livro de Daniel, uma profecia para nosso tempo, do Dr. Elias Brasil de Souza, um brasileiro aí que produziu um material excelente. Fica a dica para você, você pode adquirir esses livros aí pela CPB, então com certeza seu estudo vai se aprofundar. E da mesma forma que nós começamos falando que o Lamed a gente tanto aprende como ensina, tá mais uma dica para você. E fica com a gente, porque semana que vem tem a nova temporada, Libertação.